O consumo de açúcar em excesso pode causar obesidade e até diabetes. Se o exagero é o sal, a lista de problemas pode começar com a pressão alta. A grande questão é como evitar esses dois itens que são tão comuns na alimentação. O coordenador do curso de nutrição do Centro Universitário UNA, Peterson Tonini, vai mostrar um caminho pra gente, né? Bom dia. Bom dia. Qual é o problema de ingerir? O que pode acontecer, né? Além do que eu disse, quando a gente ingere muito sal, além da conta, e açúcar também, né? Vamos começar pelo sal, né? A ingestão inadequada de sal, o excesso da ingestão de sal, ela, principalmente hipertensão arterial, é o que vai causar, é aquilo que vai aparecer primeiro para a gente, né? E a hipertensão arterial, ela pode levar a uma série de problemas aí de saúde, né? Que são, a gente chama de doenças associadas, que vão complicar a vida do paciente. O inchaço no fim do dia pode ser causado pelo sal? Ela pode ser causada pelo consumo excessivo de sal, né? A evolução da hipertensão, a gente pode ter um problema aí renal, né? As cardiopatias são problemas que podem acontecer juntamente com essa hipertensão, né? Que vai evoluir junto com essa hipertensão. Então, é uma série de problemas que vão agravando aí ao longo dos anos. E o maior problema da hipertensão arterial é que normalmente ela é uma doença silenciosa. Quando o paciente ele descobre que ele tem hipertensão, ele já tem hipertensão já há algum tempo. O problema todo é a gente conseguir medir, né, o sal. Como a gente não vê, fica difícil. Isso. Pode dar alguns exemplos pra gente? Claro. A recomendação diária de consumo de sal é em torno de 2.400 miligramas. Né? Isso dá aproximadamente 6 gramas de sal. 6 gramas de sal seriam o equivalente, aqui nós temos uma forma de mostrar, seria o equivalente, essa seria a quantidade de sal de cozinha que nós poderíamos consumir durante o dia. Isso em todos os alimentos que a gente consome durante o dia, não é só no que a gente faz na cozinha em casa. Não é só o sal de adição, né? Esse aqui é o sal que a gente conhece, o sal de adição, que a gente chama de sal de adição, que a gente adiciona ao alimento. Então, esse aqui é o que nós deveríamos consumir durante o dia. E essa é a quantidade que, por exemplo, uma dona de casa coloca numa porção de arroz, às vezes, né? Muitas vezes, sim. Então, é por desconhecimento. Então, nós temos alguns comparativos. Por exemplo, aqui nós temos uma... Quer que eu segure para você a caixinha? Aqui nós temos a quantidade que é recomendada de sal, né? E aqui nós temos a quantidade de sal equivalente em 2 gomos de linguiça. Tá? Duas rodelinhas de linguiça? Não, 2 gomos. Aquela linguiça que vem enrolada em gomos, né? Então 2 gomos de linguiça. Já tem essa quantidade de sal. Já tem essa quantidade de sal. Sem contar que os alimentos, mesmo o alimento in natura, ele também tem uma quantidade de sódio nele, né? O nosso maior problema são os alimentos industrializados, os embutidos principalmente, né? Então, a linguiça, a mortadela, o presunto, o queijo... Tem que ficar esperto com eles, tem que ficar, né? Porque eles têm uma quantidade bem grande de sal adicionado neles aí. E como eles estão, mesmo a questão de conservação, né? Então, para você ter uma ideia, um misto quente, ele tem em torno de 550 a 600 miligramas de sal, ou seja, em torno de 25% daquilo que a gente pode consumir durante o dia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Agora, qual é o caminho, né, para ficar livre disso? Porque a gente vai consumindo e é difícil não consumir alimentos industrializados, né? O ideal é a gente como a gente vive hoje um consumo fora de casa muito grande, a gente escolher o local, né, ter um local que a gente conhece já, que a produção do alimento ele com pouca quantidade de sal, evitar levar o sal à mesa. Então, o sal que a gente leva, o saleiro à mesa, a gente perde a noção da quantidade de sal que está adicionando ao alimento, né? Isso são medidas de prevenção da hipertensão e do consumo excessivo de sal. É muito difícil chegar a essa quantidade, é bem pouquinho para o nosso costume, né? Exatamente. Agora, o açúcar também é um outro problema. O açúcar é um outro problema. Qual é a quantidade ideal de açúcar que a gente pode consumir, né, o máximo? Na verdade, assim, cada organismo, cada pessoa vai ter uma quantidade adequada, ideal para ela, né, de consumo de açúcar. Vai depender do tipo de atividade que ela desenvolve, vai depender do tipo de atividade física, né? Então, isso vai estar de acordo com cada indivíduo. A recomendação é que a gente ingira o mínimo possível de açúcar de adição também. Lembrando que os alimentos industrializados, eles também têm uma quantidade de açúcar já razoável neles. Então, né? A gente tem que olhar sempre no rótulo. O ideal é sempre estar verificando o rótulo. Quantas gramas de açúcar a gente poderia? Não tem Quantos gramas? Né? Não tem uma
como a gente faz com sal, 2.400 miligramas, nós não temos um valor específico para o consumo do açúcar, tá? Isso vai variar de organismo para organismo. Ah, sim. Tá? Não tem uma medida, por exemplo, adultos, não. X, não. É interessante, né, a gente pensar, por exemplo, um copo de 250 ml de refrigerante, ele tem em média aí 6 colheres de açúcar. Nossa, isso já é uma quantidade bem elevada. O açúcar das frutas, por exemplo, conta também? Ele conta também quando a gente faz o cômputo geral, né? A quantidade de açúcar que está sendo ingerido. O grande problema, na verdade, é o açúcar industrializado, tá? Porque ele é um açúcar que a gente chama de caloria vazia, ele só tem os carboidratos. É aí que a gente tem que ficar mais preocupado, então. Muito obrigada pela sua participação, a gente conseguiu, acho que, explicar bem com esses exemplos aqui. Um ótimo dia. Bom dia.